Bom dia, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 24 de abril, sexta-feira da segunda semana da Páscoa. E a palavra de hoje, a primeira leitura, é dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 5. Que coisa, os discípulos diante do Sinédrio, diante de todo o conselho dos anciãos, o conselho estava com raiva, até queria matar aos discípulos, porque anunciaram com força a Jesus e denunciou ao Sinédrio: vocês mataram ao autor da vida, etc, etc. E o pessoal ficou com raiva quando escutou isso. Mas olha só que coisa, surge um personagem importante, Gamaliel, um fariseu, uma pessoa dentro do conselho dos anciãos do Sinédrio, muito respeitada pelo povo e pelo pessoal, as autoridades. E ele manda que os apóstolos saiam um momentinho e dá um conselho a todo o Sinédrio, a todo o conselho dos anciãos. Olha, se isto que está acontecendo pela mão dos discípulos é coisa humana, ele vai dar alguns exemplos de outros que se apresentaram como Messias, etc., e tiveram os seus seguidores, mas olha, quando morreu aquele, tudo morreu. E qual é o conselho que dá Gamaliel? Se isto que está acontecendo pela mão dos discípulos é algo humano, fiquem tranquilos. Quando eles morrerem, ou quando vai morrer, se for uma coisa humana, vai desaparecer, como tanta coisa. Mas, se isto que acontece pela mão dos apóstolos, por esses homens, é de Deus, cuidado para vocês não estarem fazendo guerra contra Deus. Porque se é algo que é de Deus, cuidado. E por isso, o conselho, o Sinédrio aceita o conselho de Gamaliel, açoita, dá umas chicotadas nos discípulos como uma maneira de amedrontá-los, de botar medo neles, e ameaçam aos apóstolos, mas os mandam embora, não fazem outra coisa. E os discípulos se alegram por terem sido considerados dignos de ser açoitados. Que coisa! Antes era gente que antes da Páscoa, antes da paixão, antes da ressurreição, gente medrosa. Antes de Pentecostes, então, estão com medo que as autoridades venham atrás deles e eles tenham a mesma sorte do Mestre, sejam mortos. Agora, que coisa! A força da ressurreição depois de Pentecostes, depois de tudo que Jesus lhes ensina após Páscoa, até a sua ascensão, agora é gente que se alegra por ser perseguido e sofrer por causa do nome de Jesus. É uma mudança, uma transformação enorme, não? E diz que eles não só não desanimam no anúncio, mas cada dia no templo e pelas casas não cessavam de anunciar o Evangelho de Cristo. Viviam na alegria. Espero que de verdade, ainda que às vezes a gente sofra um pouco, hoje quantos de nós, as nossas famílias hoje, já não são como a de antes. Às vezes a nossa família hoje nem vem na igreja, acha a gente, perseguem, a gente beato, fanático, nós que somos de igreja. Não? Gente que se afastou e às vezes são nosso filho, nosso neto, alguém da nossa família, até abraçou outra fé, outra profissão religiosa. E nós, às vezes, somos incompreendidos, sofremos um pouquinho. Não desanimar. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá o seu Espírito para que sejamos firmes aí no anúncio de Cristo. O Evangelho de hoje, eu dizia que a segunda semana agora da Páscoa, a gente estava meditando um dos sacramentos que a tradição sempre diz que sai do lado de Cristo. Batismo e Eucaristia. Fruto da água e do sangue que jorra do lado de Cristo. Porque terá um comentário, a tradição da igreja, que da mesma maneira que do lado de Adão nasceu Eva, foi criado Eva, do lado de Cristo nasce a igreja. E a igreja nasce desta fonte, que é o batismo,
e a outra fonte que é a Eucaristia. Por isso hoje a gente está começando a meditar sobre o sacramento da Eucaristia, esta outra fonte que cria, que faz a igreja. E aqui é o Evangelho de São João, capítulo 6, o início de São João, que é a multiplicação dos pães em São João, que vocês já devem conhecer muito bem, em que Jesus pega um pouco de pão e peixe, não? E dá de comer a 5.000 pessoas. Não? Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. E Cristo multiplica esta multidão, faz esta multiplicação. Figura daquilo que é a Eucaristia. 5 pães, a Escritura, a palavra que temos no sacramento da Eucaristia, o peixe, que é este animal do mar, figura da ressurreição de Cristo, da vitória sobre a morte, que é aquilo que a gente come, bebe na Eucaristia, recebe neste sacramento da Eucaristia. A vida divina em nós, feita sacramento, feita pão, feita vinho, este alimento para a nossa caminhada, fundamental da nossa caminhada. Por isso aquele que fica longe da Eucaristia, que pena, fica sem esse alimento importante para a nossa vida de fé. Só que o que acontece? A multidão, vendo este milagre espantoso que Cristo fez, querem fazê-lo rei. Olha só, um sujeito que multiplica um pouco de peixe e pão, acabou a fome, acabou o sofrimento, acabou a dificuldade. Façamos ele rei e ele vai resolver todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Que coisa! A gente até politicamente, não? Buscamos sempre um Messias. Sempre estamos esperando que venha um governador, um presidente, um político, alguém em que eu posso delegar, não? Eu boto ele lá como responsável e ele vai resolver todos os meus problemas, não terá sofrimento, não terá dificuldade. E às vezes, a nível da fé, a gente fica que nem borboleta, né? Que nem um pássaro de flor em flor, de religião em religião, querendo encontrar um Deus, uma solução que eu não precise me converter, que eu não tenha problema. Não. No meio dos nossos sofrimentos e dificuldades, Deus providencia um alimento, que é a Eucaristia. Mas não está querendo que agora encontremos aí uma solução mágica para não ter cruz, não ter problemas. Não. São essas cruzes e problemas em que a gente vê a força, o poder da ressurreição de Cristo, em que a morte, os problemas, a cruz, não tem poder sobre nós. Não é que são tiradas as dificuldades, mas nos é dada a força para entrar nessas dificuldades e para não sucumbirmos, não morrermos, não ficarmos aí sem forças quando aparece o sofrimento e a dificuldade na nossa vida. Cristo nos deu um alimento que nos fortifica, que nos dá. Mas aí, como Cristo não veio para este tipo de reinado, de ser um solucionador dos problemas aí humanos e mundanos, nas expectativas humanas e mundanas, ele foge, ele escapa. Aqui este evangelho nós veremos, que será o que viveremos a próxima semana, é o discurso de Jesus do pão da vida, que será maravilhoso, porque estará falando da Eucaristia. Espero que meditando este sacramento da Eucaristia, neste discurso de Jesus do pão da vida, ajude a todos nós e nos fortaleça e nos aumente não só a nossa fé, o desejo da Eucaristia, de nunca nos afastarmos deste sacramento maravilhoso que é a Eucaristia. Oxalá o Senhor ajude a todos nós a sempre termos este alimento presente na nossa vida. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que sempre nos dás os sacramentos necessários, principalmente a Eucaristia, socorro da nossa fraqueza, da nossa debilidade. Ajuda-nos a sempre recorrermos a Ele para vivermos de verdade fortalecidos na nossa caminhada de fé. E te pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã,
para o nosso próximo encontro da reflexão da Palavra de Deus.